realmente é um processo, né? Eu costumo dizer que não é um curso. Antes desse trabalho ser um curso, ele é um trabalho de aprofundamento, de autoconhecimento, né? De voltar a sua atenção, a sua consciência para você. Porque a gente está muito acostumado a estar fora, estar fora, estar fora. E na terapia floral, eu prezo, né, por devolver você para dentro de você, para que você possa saber o que que o teu fígado está falando, como você está se sentindo. Então, são vários processos que vai acontecendo durante o curso e que realmente é muito bonito, tá? Eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Até porque eu conto no início da formação, mas eu vou contar bem rapidinho, porque o nosso tempo hoje é curto e eu quero fazer uma experiência, uma vivência com todo mundo que está aqui hoje, tá? Então, eu sou de Curitiba, é, e aos 17 anos eu conheci os florais. Quando eu conheci os florais, através de uma revista Veja, eu fui numa farmácia, eu experimentei, gostei muito. E daí já comprei os livros do Dr. Bach, já comecei a estudar, e com aqueles livros já comecei a fazer receitas, né? Receitas para a família. E logo em seguida minha mãe foi para a Inglaterra e trouxe 4 kits de florais de Bach de presente para mim. E os florais sempre andaram comigo na minha jornada, na minha vida, sempre que foi necessário. E quando eu descobri, gente, foi incrível, porque no começo eu lia toda a obra de Bach. Sabe quando tem algo que encanta você, que fala da essência, que fala da alma? E aquilo para mim foi muito revelador e me despertou, né, pro ser. Então, cada vez que eu lia aquilo tudo, aquilo me preenchia e me nutria, né? Aquilo falava, era música para os meus ouvidos. Bom, aí passaram-se anos e eu tinha um grupo que a gente se reunia, né, e fazia trabalhos planetários com a chama violeta, enfim, era um grupo muito bem estruturado e eu faço trabalho planetário até hoje, né? E num dessas reuniões de grupos a gente também estudava sobre o calendário maia. E nesse encontro, uma amiga disse para mim que tinha vindo passar o aniversário aqui na Chapada dos Veadeiros, era um lugar muito especial e que ela só se lembrava de mim. Até porque em todos os grupos que eu participava, eu levava diferentes tipos de essências florais, porque eu realmente fiquei muito encantada. E realmente, depois que você conhece o floral, porque o que que vai curar os seus corpos sutis? Né? O remédio vai curar seus corpos sutis? Não. O remédio vai atuar no seu corpo físico, né? Ele não vai atuar no seu duplo etérico, ele não vai atuar na causa, né? Porque a gente é um ser funcional, né? Então a gente é físico, mental, emocional e espiritual. Então é muito importante a gente tratar o corpo físico e qualquer coisa que chegue na nossa vida, né, no corpo físico, é o último lugar. Antes disso, nós temos um pensamento, um sentimento que às vezes é causa de alguma determinada doença. Nossa, enfim, o floral ele veio para trabalhar os nossos corpos sensíveis e isso me encantou demais. E quando a gente experimenta, e quando a gente sente, e quando a gente começa a ter essa consciência, né, que aquela florzinha está atuando de determinada maneira no nosso campo, é muito gostoso. Enfim. Aí eu vim para Chapada dos Veadeiros um mês depois com essa minha amiga que veio passar o aniversário dela aqui e que disse que só pensava em mim porque as flores eram altamente exóticas, né? Então, a curitibana veio e no caminho já de Brasília para Alto Paraíso, o meu coração disparava e fazia trrr e voltava, né? Então ele disparava e voltava, mas eu nem imaginava o que estava por vir. Na realidade, o meu coração estava falando da grande história de amor que eu viveria aqui no Cerrado com as flores. Chegando aqui, ficamos hospedadas na casa da Anice, e a Anice perguntou para nós: vocês querem fazer trabalhos profundos ou leves? Oh, profundos, profundos, né? E aí eu fiz uma regressão primeiro com ela, né? E nessa regressão, e eu estudava psicologia, estudava Lacan, então é muito São Tomé. Eu sou bem São Tomé.
E nessa regressão, eu via fadas que me chamavam e me mostravam as flores. E aí eu disse assim para ela, Nice, ridículo, estou vendo fadas que estão me mostrando as flores. E ela dizia assim para mim, continue, continue, estou vendo junto com você. E aí eu comecei a ver seres pequenininhos que me colocavam num carrinho, isso dentro da minha terceira visão. Me colocavam num carrinho e entravam para dentro da terra comigo, que são os elementais, os seres pequenininhos. Ok, passou aquilo. Aí aqui tem uma gota, que tem uma acústica maravilhosa, e aí nós vamos fazer lá a meditação do Osho, que você treme, 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 né? E dá, tremer para lá e para cá. E tem uma hora que a gente senta. E na hora que eu sentei, gente, foi incrível, foi uma experiência. Ai, eu adoraria tê-la novamente. Veio um ser de dourado, físico, e me colocou no meu plexo solar uma bola dourada. No meio da noite, eu acordei, eu fiquei chocada com aquilo, né? Porque pense, no meio da noite, eu acordei conectada a um outro ser, então tinha um tubo, né, que vinha do meu plexo solar ao campo espiritual. E esse ser disse assim para mim: você não se preocupe, que você não está sozinha. E isso me deixou muito angustiada, né? Porque eu pensei assim, nossa, se eu não estou sozinha, então minha mãe morreu. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? E o meu plexo doía, enfim. Mas não era nada disso. Tá bom. Aí eu tive tem mais histórias que eu vou diminuir, né? Eu tive uma outra experiência, e essa outra experiência que eu tive, que foi assim, eu fiz um renascimento na água, e nesse renascimento, então, eu fui até o momento onde eu nasci, onde eu fui gerada e senti tudo, e de repente, nesse trabalho, eu vejo só os olhos muito grandes, deste tamanho, de uma mulher, olhos azuis bem grandes, e que dos olhos dela saíam lasers prata. Né? E esses lasers prata eram lasers de cura. E ela disse assim para mim: você vai receber um trabalho que está pronto no plano espiritual e você vai ser a pessoa que vai trazer ele para o plano físico. Bom, só para a gente resumir, eu tinha uma questão muito profunda com Deus, que volta e meia de noite eu dizia assim para ele: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Eu já casei, eu não tive filhos, eu não vou ter. Deus falava, se não for para eu fazer algo, né, que eu possa contribuir com a existência, não tem sentido a minha vida na Terra. Então isso era muito claro para mim, muito claro para mim, né? E aí, assim, quando essa pessoa me disse, né, esse ser, que é uma pessoa não é diferente, né, que tinha os olhos grandes, disse: Olha, você vai receber um trabalho que está no plano espiritual, você vai trazer para o plano físico, aquilo já mexeu comigo, né? Mas eu não sabia o que que era. Nisso, depois disso, ah, um pouquinho antes de eu ir embora, eu coloquei para todas nós os copinhos, que eu costumava fazer isso, e pinguei uma essência que se chama água rochosa. Né? Pinguei no copo de todas elas, porque é uma essência de águas do Dr. Eduardo Bar, e essas águas ajudam a soltar as máscaras e o papel social. Então, as pessoas são elas mesmas, né? Não precisa fazer grandes cerimônias, né? Você simplesmente fala o que você pensa, o que você sente, você solta, você relaxa. E quando a Anice viu eu fazendo isso, e eu já ia embora no dia seguinte, ela olha para mim e diz assim: Nossa, por que é que você não faz os florais do Cerrado? Gente, quando ela disse isso, foi música dentro de mim, música nas células do meu corpo. Todo o meu ser vibrou e aquela música tocou dentro de mim. E naquele momento que ela disse isso e que o meu corpo reagiu dessa forma, eu tive a absoluta certeza que era isso que eu ia fazer, que era esse o meu chamado que eu tanto esperava. Mas veja bem, eu nunca pensei que eu tivesse a capacidade de ser uma produtora de essências florais, um campo consensual tão delicado, tão refinado, como que eu iria ler a planta, entender a planta, como que tudo isso ia acontecer, né? Então, eu jamais pensei sobre isso. E, de repente, é que isso surgiu na minha vida. Então, eu vejo como um grande presente que eu recebi
do grande espírito e do universo. E eu perguntei para a Anice assim, quando é que tem flores na Chapada dos Veadeiros? Ela me disse, olha, em junho é a época que começa a melhor floração. Eu falei, bom, então em junho eu estarei na Chapada. Só que eu pensava assim, como que eu vou saber para que serve cada flor, né? Aí eu pensei assim, bom, a Nice é uma médium maravilhosa. Então ela canaliza e eu aprendo como que a gente produz, como que a gente faz e eu produzo. Combinei com ela, ela concordou, beleza. Fui para Curitiba. Aí eu fui numa livraria que se chama Livraria do Chaim. E eu pus a mão na prateleira e puxei um livro sem ver. E era um livro da Diane Stein, uma americana que ensinava como produzir essências florais com cristais. E ela ensinava como a gente se reconectar com os seres da natureza, os elementais, e como que a gente se conectava com a planta para poder entender a assinatura dela, qual é a virtude, as propriedades, né, que ela traz para nós. Nisso, então, mudei de carro, porque eu tinha um carro super baixo, né? Falei, não, vou para Chapada, vou trabalhar no Cerrado, né? Um carro alto. E aí comprei todo o material, estudei, e um pouquinho antes de vir, ligo para a Nice e digo assim: tá tudo pronto. Estou indo para Chapada. Ela disse: ah, que pena, não poderia estar aí nesse momento. E São Paulo está me chamando. Falei: meu Deus, e agora? Mudei toda a minha vida, o que que eu vou fazer? E tem uma amiga, a Kátia, que olhou para mim imediatamente e disse assim: ué, qual é o problema? Você sabe tudo de florais? Aí eu olhei para ela e falei assim: sabe o quê? Eu sei como que tem que fazer, eu estudei, eu me programei, e depois, para que serve? Depois eu vejo. Beleza. Então, eu vim para Chapada com 4 amigas. Nisso, a gente ficou hospedada, eu vim acho que uns 20 dias antes da colheita, porque eu quis tomar banho de cachoeira, me preparar, eu tive que parar de pintar o cabelo, então houve várias modificações em mim para receber de fato esse trabalho, né? E quando a gente recebe é tão maravilhoso, gente, é muito maravilhoso. E aí a gente ficou aqui, né? Aí todas elas iam embora, mas teve uma que resolveu ficar. Ela falou, ah, gostei muito, vou ficar mais um pouquinho. Falei, tá bom. Eu conheci uma pessoa que falou assim: olha, Cláudia, ficamos muito amigos, né? Que era o Yashen, ele tem uma gota, ele tinha, né? Ele não mora mais aqui. E ele falou assim: olha, eu vou viajar durante um tempo e eu gostaria que você pudesse ficar na gota, né, nesse seu trabalho que você vai desenvolver, um lugar muito especial, que só tinha a foto do Osho. Eu nem sabia quem era o Osho, né? Então eu conversava com ele, mas eu nem sabia direito quem ele era. E aí, nisso, a pessoa que estava comigo começou a se encantar com ele, e aí ela ficou com um pouco de ciúmes de mim e me disse umas coisas que me ofendeu profundamente, não disse nada, mas durante a noite eu chorei. Eu chorei, eu fiquei muito triste com tudo que ela me disse, porque não era nada daquilo. E aí eu acordo no dia seguinte, acho que já dá até para preparar, né? Eu acordo no dia seguinte e eh, assim, com o coração doendo e pensei assim, bom, eu vou buscar um terapeuta, né? Porque eu tô sentindo dor, eu preciso alinhar meus chakras, né? E aí fui andando pelas ruas de Alto Paraíso, que é uma cidade conhecida, porque aqui é um centro de cura espetacular, gente. A Chapada dos Veadeiros, você vem, chega de um jeito e você sai daqui de outro jeito. É incrível, é maravilhoso, tá? Então eu recomendo, se vocês não conhecem, em algum dia vocês virem para cá, porque as águas são altamente curativas, porque a quantidade de terapeutas é bem grande, então é um lugar muito propício, né? E aí eu fui andando, e quando eu fui andando, de repente eu olho e pro lado e vejo uma flor vermelha, né? Quando eu vi essa flor vermelha, eu resolvi pôr a língua, entrar. Eu olhei para aquela flor vermelha e pensei assim: "Ih, a flor do meu sonho." Então, eu já tinha sonhado com aquela flor, mas eu não conhecia a flor. Foi incrível. Entrei, daí a partir do momento que eu entrei ali naquele terreno baldio, ela soltava um melzinho. Abaixei a minha cabeça e pus a língua nela. Quando eu pus a língua nela, foi lindo. Porque o que que aconteceu?
a minha cabeça abriu e o meu coração também. E aquela angústia, aquilo que eu estava sentindo, passou imediatamente. E aí eu fiquei muito encantada, né? Liguei para a Nice, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Porque fiquei pensando assim, meu Deus, agora eu vou andar nesse lugar cheio de cristal com a cabeça toda aberta, o que que vai acontecer comigo? Meu medo era de ficar meio louca, meio maluca, né? Aí eu liguei para a Nice e falei, Nice, contei tudo o que tinha acontecido comigo e o que é que eu faço? Falei para ela. E ela disse assim para mim, olha, não se preocupe que você logo vai saber. Falei, ah, muito obrigada, né? E aí eu fui para a pousada. Quando eu cheguei na pousada, eu tinha levado o caderno para anotar, aí eu peguei o caderno e daí eu comecei a escrever tudo que estava na minha cabeça. A hora que eu terminei de escrever, a minha cabeça fechou. E aí, essa foi a minha primeira canalização. Então, hoje eu trago para vocês aquela que abre o meu sistema, que é a Caliandra, né? Pode colocar a Caliandra. E eu convido a todos vocês a pegarem um copo de água, colocarem a sua água aí, porque eu quero ver se eu vou enviar a Caliandra quanticamente aí para todos vocês, para a gente poder experimentar, experienciar, né, um pouquinho, sentir a Caliandra. Então, eu convido a todos que possam pegar um copo d'água nesse momento. Ó, então, eu tenho aqui a minha tabela de flores, que está aqui. Então, aqui está a água, o copinho de água. Então, peço, comando e ativo a essência da caliandra nesse campo vibracional que se formou aqui e agora. Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe, Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe, Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe. Convido aos devas, aos elementais, aos seres do cerrado, que possam impregnar essa água com as virtudes e propriedades dos florais do cerrado, da caliandra que abre todos os nossos trabalhos. Leueixe Shikaya, Leueixe, Leueixe, Leueixe Shikaya. Peço diretamente à fonte 144 mil raios de luz, de vida, de visão e de amor. Peço que desça, nesse momento, a frequência no campo da essência da caliandra. Perfeito? Tá. Então, agora, eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para vocês pegarem o seu copo d'água, experienciarem, né, tomar essa água, olhar para essa caliandra, trazer ela para dentro do seu coração e perguntar dentro de você o que que ela pode te trazer, qual é a sua virtude, qual é a sua propriedade. Às vezes, ela responde com uma emoção, com um sentimento, com uma cor. Não deixe que sua mente atrapalhe. Simplesmente vamos tomar essa essência floral e deixar que ela fale por si só dentro de nós. Feche os seus olhos, traga a caliandra para dentro do seu coração e respire lentamente e escute pela sua mente para demonstrar.
Agora vamos voltando, vamos retornando. Aqui foi um tempo bem curto. Ok. Aí sim. Ok. Visualizar. Uhum. Ok. Alguém gostaria de dar um depoimento sobre o que sentiu, como é que percebeu? Isso sem vocês, né, tomarem ela de fato, né? É só recebendo quanticamente aí na água de vocês.